De acordo com o IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, aproximadamente 90% da população brasileira recebe menos de 5 salários mínimos por mês. Isso significa que a imensa maioria dos brasileiros está concentrada entre a classe baixa e a classe média baixa. Se você faz parte desse grupo ganhando menos de 5 salários mínimos, ou seja, abaixo de R$ 8.000 por mês, esse vídeo é feito especialmente para você. E também se você ganha mais do que isso, também é muito interessante entender esses conceitos da educação financeira, porque segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, cerca de 74,9% dos brasileiros que ganham entre 5 e 10 salários mínimos estão endividados, e 23,2% dos brasileiros dessa mesma faixa salarial estão em situação de inadimplência, ou seja, atolados em dívidas que não conseguem pagar e assistindo aos juros compostos se acumularem mês após mês. Esses números deixam claro que até quem recebe entre R$8.000 e R$15.000 por mês enfrenta sérios problemas com endividamento. E o motivo aqui é bem claro: falta de educação financeira. Esse é um problema que atinge todo mundo, de todas as classes sociais, justamente porque ninguém aprende o básico sobre o dinheiro lá na escola e que continua refletindo na vida adulta da maioria das pessoas. E agora você pode até estar pensando, mas tem que ser muito burro para ganhar entre R$8.000 e R$15.000 por mês e ainda assim ficar endividado ou inadimplente. Pois é, mas a verdade é que isso acontece o tempo todo. É muito mais comum do que parece quando falamos de administração financeira do brasileiro em geral. Talvez você já tenha ouvido falar da famosa corrida dos ratos. A pessoa corre atrás de dinheiro, recebe, paga as contas e fica sem nada. E logo depois volta a correr atrás de mais dinheiro só para repetir o ciclo de novo e de novo. E isso é justamente por conta do que eu vou falar agora. Vamos imaginar a história fictícia do Lucas, um jovem que ganhava um salário mínimo de R$ 1.518, trabalhando como atendente em uma pequena lanchonete do bairro. Como morava sozinho, grande parte do que recebia ia para o aluguel, contas básicas e alimentação. Ele levava uma vida bem simples, usava o transporte público todos os dias e fazia compras sempre no mercadinho mais barato da região. Mesmo levando uma vida simples, quase nunca sobrava dinheiro no fim do mês. Na verdade, muitas vezes ele gastava tudo o que recebia e ainda acabava estourando o cartão de crédito com compras maiores. Sempre com aquele pensamento: se eu ganhasse R$2.000 por mês, tudo ia melhorar. E assim, alguns meses depois, conversando com um amigo que trabalhava em restaurante, encontrou a oportunidade de fazer um bico, um freelancer, na sexta, sábado e domingo à noite. E assim ele iniciou essa jornada de 2 trabalhos. A rotina era puxada e ele já não tinha mais noites livres nos finais de semana. Mas, em compensação, a renda tinha dado um salto. Agora somava cerca de R$ 2.400 por mês. Aquilo que antes parecia um sonho distante, ganhar mais de R$2.000 por mês, finalmente tinha se tornado realidade. E empolgado com a nova fase, com quase o dobro do salário de antes, deixou de lado o transporte público e financiou uma moto, parcelando em vários anos. E logo já se viu de novo nas dívidas, gastando tudo que ganhava num mês e até mesmo extrapolando as contas do cartão de crédito. Agora o pensamento era outro. R$ 2.400 é muito pouco. Se eu ganhasse R$4.000 por mês, aí sim estaria bem de vida. E com o tempo, como era um ótimo garçom, foi chamado para trabalhar todos os dias à noite no restaurante. Mas trabalhando em 2 empregos, de dia e de noite, todos os dias, estava muito puxado. Então nesse momento o Lucas pediu demissão da lanchonete do seu bairro e focou apenas no restaurante. E assim, como era um ótimo garçom, foi promovido a gerente e ganhando finalmente os R$4.000 que tanto sonhava. E aí aconteceu o que já era esperado. O padrão de vida subiu junto com a renda. A primeira atitude foi vender a moto e financiar um carro, além de entrar no financiamento de uma casa para sair do aluguel. Na cabeça dele era a prova de que ele estava evoluindo na vida, mas a realidade era outra. Mesmo com a casa própria e o carro na garagem, as parcelas pesavam no bolso. O salário tinha aumentado, mas as despesas também cresceram na mesma proporção. E sabe qual foi o resultado? As dívidas nunca deixaram em paz. Desde a época que ele ganhava um salário mínimo até os tão sonhados R$4.000. Bom, e nesse momento veio aquele pensamento de novo. R$4.000 é muito pouco. Mal consigo pagar as contas do carro e da casa. Preciso começar a estudar e passar naquele concurso que paga 15.000 por mês. E só aí eu vou ser feliz de verdade e não vou passar sufoco com contas. E passado alguns anos árduos de estudo, de dia e trabalho à noite, finalmente Lucas estava agora concursado, ganhando um salário que menos de 10% da população brasileira ganha, R$15.000 por mês. E o resto da história você já sabe, né? O dia que descobriu o que passou foi o dia mais feliz de toda a sua vida. E com razão, afinal,
passou num concurso renomado, largando um restaurante para trabalhar apenas 6 horas por dia e ainda ganhar mais do que o triplo do que ganhava antes. E nesse momento, ele já vendeu aquele carro usado e comprou um 0 km. Claro, né, financiando há alguns anos, mas agora estava de carro zero. E logo já se casou, financiou uma casa maior em um bairro nobre da cidade, tendo que sustentar a casa, pagar as parcelas do carro, a mensalidade da escola dos filhos, financiamento da casa nova e outras contas a mais por elevar o padrão de vida, como as viagens de fim de ano. E logo Lucas percebe tarde demais que o maior problema financeiro dele não era apenas o fato de ganhar pouco, e sim o fato de não conseguir administrar os gastos, sempre gastando na medida em que a renda aumenta. É claro que essa história é apenas um exemplo fictício, mas ilustra perfeitamente o erro silencioso que empobrece milhares de pessoas todos os dias. Talvez você não chegue a ganhar 15 mil reais como Lucas, mas o ponto aqui não é o valor, e sim a falta de educação financeira básica. É por isso que eu sempre falo e repito, nunca gaste tudo que você ganhar. Se você começar a fazer isso, a vida financeira começa a se organizar, mesmo que devagar. Se você, por exemplo, ganha um salário baixo, pode até parecer pouco, mas investir R$100 por mês é infinitamente melhor do que não investir nada. O erro de muita gente é pensar, já ganhei um pouco mesmo, então vou me endividar agora e quando começar a ganhar mais, aí sim eu invisto. Só que a história do Lucas mostra exatamente o contrário. Quem vive gastando sempre na mesma medida que a renda aumenta não é bom financeiramente falando. Pois é, eu sei que todos nós queremos ter um carro, uma casa melhor, viajar todo ano. Sim, eu também quero tudo isso. Eu não estou falando aqui que é errado o Lucas querer aumentar o padrão de vida. O que eu estou querendo falar é que é errado aumentar o padrão de vida na mesma medida que a renda aumenta. E cara, não me entenda errado. Eu acho muito legal sim, super interessante a ideia da gente querer ganhar mais, buscar outras fontes de renda e aumentar a renda. Essa que é a ideia principal que sempre falo aqui no canal e que pratico. Mas não dá para ignorar o maior erro da maioria dos brasileiros, que é viver acima das próprias condições. Gastar mais do que ganha, se enfiar em dívidas de cartão, parcelamentos, financiamento e tudo mais. O que precisamos aprender é a valorizar o que já temos hoje, sem deixar de buscar melhorias, é claro. O segredo está em aumentar a renda sim, mas só elevar o padrão de vida à medida que seus investimentos também crescem. E se você ainda estiver confuso, eu vou te dar um exemplo agora. Se você ganha 2 mil por mês e começar a investir R$200 por mês, gastando 1.800 mensalmente, e caso passe a ganhar 3 mil, você não vai começar a gastar 3 mil. Você pode até aumentar os seus gastos de 1.800 para 2.300 e assim investir 700 mensalmente. É claro que esse foi apenas um exemplo, mas dessa forma, quando você aumentar a sua renda, você também vai aumentar o seu padrão de vida de 1.800 para 2.300, mas consequentemente também vai aumentar a sua quantia investida mensalmente de 200 para 700. Entende a ideia de aumentar a renda, também aumentar o padrão de vida, mas também aumentar os investimentos? Bom, o que eu quero que você entenda é que você estar pobre hoje não é feio. O que é feio é ser pobre e viver como se fosse rico. Então saiba a situação que você está no momento, porque fingir que tem dinheiro para não pensarem que você é quebrado é justamente o que faz você ter menos dinheiro ainda. Eu mesmo tenho uma motinha 125 cilindradas no momento e consegui comprar uma Bros à vista. E para comprar essa Bros, o que eu fiz foi aumentar o meu estoque de investimentos para comprar a moto à vista e ainda sobrar dinheiro investido, reservando dinheiro apenas para comprar a moto, além de ter outros investimentos para longo prazo. E é essa ideia que eu sempre falo, ter um iPhone ou roupa de marca não te deixa menos pobre. O que vai te deixar menos pobre é trabalhar, gerar fontes de renda e investir, e desse jeito aumentar o seu estoque de investimentos. E outra frase que já vi o Raul Sena falando é: tudo no mundo é feito para arrancar seu dinheiro. E cara, parece até uma frase assim meio extremista, mas você vai entender o que ele quis dizer. E eu até que eu concordo. É a ideia da gente filtrar tudo que for ver, sempre pensando antes. Por exemplo, será que comprar esse tênis que esse vendedor está me falando é uma boa para mim, ou ele está falando apenas porque a comissão dele é maior? Entende o que eu quero dizer? E eu não estou dizendo que você não deve comprar um tênis novo ou que todo vendedor e gerente de banco são ruins. O que eu quero dizer é que você precisa saber o que realmente faz sentido para você antes de consumir qualquer coisa. Não caia na conversa de quem promete que algo é a melhor opção da sua vida. Sempre desconfie de tudo que parece bom demais. Até porque, na maioria das vezes, o interesse maior não é seu, e sim de quem está vendendo. E outra coisa que temos que nos atentar bastante é sobre aquela famosa frase: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. E a mais pura realidade: ou você vive para fingir que é rico, cheio de dívidas e continua pobre,
Ou começa a mudar, aceitando que é pobre e investindo, aumentando o patrimônio por meio do trabalho e aumento do valor investido mensalmente. Muitas vezes, a pessoa que critica o seu padrão de vida tem menos do que você na conta. Alguns conhecidos já zoaram a minha moto algumas vezes, mas sabe o que é mais engraçado? Quem ria de mim estava cheio de dívidas ou dependendo dos pais para qualquer dinheiro. E é sempre assim, cara. É igual o David Hansen diz no seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. Você deve tomar a decisão entre ter uma boa aparência versus ser bom. Ter uma boa aparência é quando seus amigos falidos ficam impressionados com o carro que você dirige. Ser bom é ter mais dinheiro do que todos eles juntos. Sim, parece até meio egoísta e soar mal essa frase, mas faz todo sentido. Principalmente quando você está nessa fase de construção de patrimônio, investindo mensalmente. Até porque o mais comum é a pessoa ganhar mais e já aumentar o padrão de vida, como no exemplo do Lucas. Então, quando alguém vive abaixo da sua renda, é zoado ou falam mal pelas costas. Até porque o normal para a maioria das pessoas é financiar um carro em 5 anos, parcelar as faturas do cartão de crédito, pagar só o mínimo da fatura, fazer empréstimos quando está sem dinheiro e por aí vai. Então não resuma a sua felicidade em gastos. Claro que todos nós temos sonhos materiais. Comprar aquele carrão, fazer uma viagem dos sonhos, morar melhor, isso tudo é normal. Mas a ideia aqui é você não deixar o dinheiro te engolir, com aquela ânsia de sempre querer gastar mais para ter um padrão de vida maior. E uma coisa que eu te falo, esse jogo nunca acaba. Quando você entra na corrida dos status, sempre vai ter alguém tentando ser maior. Com um carro mais novo, uma casa melhor, uma viagem mais cara. É uma disputa sem fim. E quem cai nessa dificilmente sai ganhando. Então, quando você começar a ganhar mais, não é hora de aumentar os gastos. Não é hora de aumentar o padrão de vida. Senão vai estar sempre nessa corrida dos ratos. Não importa quanto receba. Suba o seu padrão de vida gradativamente. Quando o seu montante investido crescer. Não quando sua renda aumentar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Sendo honesto e sincero com vocês. Apenas o investimento não vai deixar ninguém rico. Somente investir R$100 por mês não deixa ninguém rico. É claro que criar o hábito de investir e controlar o dinheiro é fundamental para viver bem com as suas próprias finanças. Por isso, eu digo que mesmo se você ganha pouco, é bom sim investir, mesmo que seja pouco, para criar esse hábito, para que quando você comece a ganhar mais, você consiga investir mais por mês também. Só para você ter uma ideia, se você investir R$1.000 e deixar parado por um ano em um CDB que renda 100% do CDI, no final desse um ano, você terá algo em torno de R$100 de rendimento. Veja que são R$100 em um ano, em 365 dias. Pô, R$100 você consegue fazer em um dia de freelance em um restaurante, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Investimento não é algo mágico e não deixa ninguém rico com pouco dinheiro. Agora, se você tiver 100 mil investidos e deixar lá rendendo por um ano, já vai ter um rendimento de 10 mil nesse período de um ano. Então, aumentando a renda e tendo um investimento sistemático mensalmente, você vai aumentar o seu montante investido. Você pode até pensar, mas Daniel, eu não tenho R$100 para investir, imagine 1.000. E é justamente por isso que eu separei esse vídeo aqui na tela. Nele eu mostro passo a passo como transformar o seu salário em uma verdadeira máquina de dinheiro. O conteúdo está muito completo e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te espero lá e tchau!